Maldições da família Romanov. A casa imperial dos Romanov governou a Rússia com mão de ferro por 300 anos. Nesse tempo, eles fizeram muitos inimigos, desde uma mãe tomada pela dor que previu a queda da dinastia, até uma czarina desprezada que amaldiçoou São Petersburgo, de um monge eremita que alegou a hora da morte de Catarina a Grande, até outro monge Rasputin que amaldiçoou a família do czar Nicolau II por causa de sua própria morte. Tudo culminou na trágica execução da última família imperial Romanov, cumprindo duas famosas maldições. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos dar um passeio sombrio por 3 séculos da história sombria da Rússia e explorar 4 maldições e profecias sombrias lançadas sobre a dinastia Romanov. A história dos Romanov começa de uma forma bem terrível, literalmente, porque o primeiro czar de toda a Rússia foi ninguém menos que Ivan o Terrível. O cara tocou o terror no povo e na própria família. Ele mandou matar várias de suas esposas. Ele tinha de 6 a 8, dependendo de como você conta. E até bateu no próprio filho até a morte. Ivan morreu aos 53 anos, talvez estrangulado por um de seus muitos inimigos. Aí você pensa, ok, agora vem dias melhores, não mesmo? Começou uma época ainda pior chamada de Tempo das Dificuldades. O nome já diz tudo. Depois disso, o filho de Ivan, Fyodor, virou czar, mas ele tinha algumas limitações intelectuais e não governava de verdade. Os nobres, chamados boiardos, tomaram conta do poder. Já o irmão mais novo de Fyodor, Dmitri, era uma esperança para o futuro, mas ele morreu aos 9 anos. A história oficial diz que ele se esfaqueou no pescoço durante uma crise epiléptica, mas a mãe dele, Maria Nagaia, não acreditava nisso. Ela jurava que ele tinha sido assassinado por Boris Godunov, o regente de Fyodor, que queria impedir Dmitri de chegar ao trono. Para calar a Maria, o Boris prendeu toda a família dela. Fyodor acabou morrendo aos 40 anos sem deixar filhos, e a família Godunov tentou segurar o trono. Mas aí apareceu um homem da Polônia dizendo ser o próprio Dmitri, que supostamente tinha sido assassinado. Esse Dmitri contou que sua mãe o salvou na hora H e que na verdade mataram uma criança impostora no lugar dele. Maria Nagaia até confirmou a história e ele ganhou o apoio dos poloneses e muitos russos. O cara foi coroado czar e sua esposa polonesa Marina virou czarina. Só que essa proximidade com a Polônia não agradou muitos russos, que desconfiavam de tudo. E quando o novo czar desenterrou os ossos do verdadeiro Dmitri para provar que ele era ele mesmo, a Maria ficou furiosa e declarou que ele era um impostor. Imagina a confusão. Os boiardos, sedentos de sangue, invadiram o castelo e o príncipe Dmitri Romanov da Rússia tentou fugir pulando pela janela. Ele quebrou a perna na queda e foi morto ali mesmo. O corpo dele foi deixado em exposição por semanas e depois cremado. E as cinzas foram disparadas de um canhão direto para a Polônia. Marina, a esposa, conseguiu escapar e mesmo assim ainda não desistiu de ser czarina. Ela se juntou aos apoiadores do falecido marido e adivinha só? Entre os líderes do grupo, ele reconheceu seu marido, que milagrosamente tinha sobrevivido a tudo, ser baleado, cremado e disparado de um canhão. Só que depois de toda essa confusão, o Dmitri tinha mudado tanto que nem parecia o mesmo. Diziam que a única coisa que ele e o primeiro impostor tinham em comum era que ambos eram humanos e usurpadores. Mesmo assim, Marina e seu novo marido voltaram a Moscou com a promessa de expulsar os boiardos e devolver as terras ao povo. Eles reuniram um exército, mas de repente surgiram os exércitos da Polônia e da Suécia. Aí, muitos apoiadores poloneses pularam fora e foram apoiar o rei Władysław IV, Vasa, que queria o trono russo para ele. O Dmitri II, sem saída, ficou bêbado e foi decapitado por um príncipe que ele havia chicoteado. Marina, grávida, conseguiu escapar de novo e deu à luz a um filho, Ivan, um mês depois da morte do marido. Agora suas esperanças estavam no pequeno filho. Ela se casou com um líder cosaco e juntos planejaram colocar o filho no trono. 3 anos depois, os russos já estavam fartos do rei da Polônia. Boiardos e camponeses se uniram e retomaram Moscou.
Depois de muitos candidatos descartados, eles queriam alguém com sangue do último czar Ivan o Terrível. Finalmente, em 1613, Mikhail Romanov, neto do irmão da primeira esposa de Ivan, foi eleito czar aos 16 anos, começando assim a dinastia Romanov. E o Ivan, o filho da Marina Minizek, estava morando num mosteiro com a mãe e sonhando em sair do anonimato e quem sabe virar rei. A Rússia estava apoiando uma nova dinastia, os Romanov, e eles queriam eliminar qualquer ameaça. Sabe quem estava na mira? O pequeno Ivan, que só tinha 3 anos e era chamado de Ivan Vono, o pequeno ladrão. Tudo isso porque seu pai era aquele falso Dmitri. Ivan e sua mãe Marina e o padrasto fugiram para se esconder. E a situação ficou tensa. A Marina foi presa, o padrasto foi empalado e o pequeno Ivan foi enforcado em público. Para piorar, deixaram o corpo dele lá por um mês inteirinho. Um aviso sinistro para quem ousasse ameaçar o novo czar. A lenda diz que ao saber da morte do filho, a Marina surtou de tanta tristeza e lançou uma maldição poderosa sobre a família Romanov. Vocês começaram sua dinastia com a morte de um czarei e terminarão com a morte de outro. Malditos sejam. Avançando no tempo, cerca de 64 anos depois, temos Pedro o Grande, que era realmente grande, com mais de 2 metros de altura. Ele se tornou czar aos 10 anos de idade após a morte de seu irmão Fiodor III, que não teve filhos. Mas não pense que foi fácil. O Pedro teve que governar com seu meio-irmão Ivan V, que tinha problemas de visão e de saúde mental. A mãe de Pedro o Grande escolheu uma esposa para ele, Eudoxia Loptokina, eu não sei falar russo, que vinha de uma família poderosa. O casal até teve 3 filhos, mas só o pequeno Alexei sobreviveu. Fora do quarto, no entanto, Pedro e Eudoxia eram como água e óleo. Ele adorava o iluminismo e queria mudar os costumes russos, enquanto ela era apegada às tradições antigas. Pedro então decidiu largar a esposa e se apaixonou por uma amante holandesa, enquanto Eudoxia escrevia cartas se lamentando sobre a negligência do marido. Em 1696, o Pedro saiu numa viagem secreta pela Europa Ocidental, visitando os reis mais poderosos, como Luís XIV da França e William III da Inglaterra. Quando voltou, estava cheio de ideias para modernizar a Rússia. Foi aí que ele se tornou Pedro o Grande, não só por sua altura, mas pelas reformas que introduziu. Ele transformou a Rússia num império e trocou o título de imperador para czar. Reformou o governo, promoveu ciência, cultura, fundou o primeiro jornal russo, derrotou a Suécia e também conquistou o Báltico. Ele decidiu que Moscou, a antiga capital, precisava de uma repaginada e resolveu criar uma nova cidade com estilo mais ocidental. Assim nasceu São Petersburgo, nomeada em sua homenagem. Mas a construção da cidade não foi nada fácil. O lugar escolhido era um pântano e milhares de servos trabalharam duro e muitos acabaram morrendo para erguer essa cidade reluzente. Mas Pedro Grande também queria se livrar da sua esposa Eudoxia. Então o que ele fez? Se divorciou dela, a mandou para um convento e casou-se com sua amante polonesa Catarina. E o pequeno Alexei, filho de Pedro com Eudoxia, foi separado da mãe que tanto amava. Imagine só como isso deve ter deixado o garoto, que cresceu com muito ressentimento pelo pai. Pedro, achando que podia moldar o seu filho à sua imagem, trouxe tutores ocidentais e tentou fazer de Alexei um verdadeiro príncipe. Mas o garoto tinha outros planos. Um dia, quando Pedro perguntou como iam as aulas de matemática, o Alexei respondeu de uma forma bem estranha. Ele atirou na própria mão. Aí, Alexei e sua mãe, exilada, tornaram-se ícones para aqueles que não estavam felizes com a reforma de Pedro. Eles eram vistos como salvadores, com muitos conservadores e padres profetizando que Alexei um dia voltaria para o trono. As coisas só pioraram para Alexei quando sua esposa morreu ao dar à luz. E em vez de ser um apoio, Pedro Grande ameaçou deserdar o filho em favor do neto, a menos que Alexei fosse até ele imediatamente. Mas em vez de enfrentar o pai, ele decidiu que era melhor fugir para Viena.
Isso causou um grande escândalo na Rússia. Pedro estava furioso e determinado em trazer seu filho de volta. Pedro prometeu a Alexei que se ele retornasse não seria prejudicado e poderia viver tranquilamente no campo e se casar com sua amante. Alexei aceitou e Pedro cumpriu sua palavra em relação ao filho. Mas ele fez algo horrível. Trouxe sua ex-esposa de volta do convento, a julgou publicamente por adultério e ainda fez com que os amigos de Alexei fossem executados de forma brutal, empalados por participarem da fuga dele, enquanto Kizarevich foi forçado a assistir. E imagina o terror que isso foi para ele. Outra pessoa que ia precisar muito de terapia por causa do Daddy Issues. Com uma montanha de provas, a maioria falsas, Pedro decidiu quebrar sua promessa e mandou prender seu próprio filho Alexei. Já devastado pelo que aconteceu com seus amigos e entes queridos, foi levado para a prisão de seu pai na fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Ele sofreu bastante enquanto os carcereiros tentavam arrancar uma confissão dele. E tragicamente essa pressão toda foi demais. Alexei morreu na prisão aos 28 anos. A mãe do jovem que sobreviveu ficou horrorizada ao saber da morte do filho. Em seu desespero, ela lançou uma maldição sobre São Petersburgo, a cidade que lembrava o marido cruel e que havia engolido o seu filho. Ela disse: São Petersburgo não ficará de pé, a cidade será vazia. Isso deixou os cidadãos alarmados e até alguns membros do clero foram condenados por espalharem rumores sobre essa maldição. Mas desde então essas palavras assombram a cidade. E o que aconteceu com Pedro Grande? Ele não viveu muito após a morte do filho. Apenas 2 anos depois ele morreu de uma forma agonizante, vítima de gangrena na bexiga aos 52 anos. Como ele não tinha filhos vivos, sua segunda esposa, Catarina, subiu ao trono. Mas a história não termina por aí. Catarina prendeu a ex-mulher de Pedro, mas também não teve uma vida longa, morrendo de um abscesso aos 43 anos. Então, quem ficou no trono? O neto de Pedro, Pedro II, que tinha apenas 12 anos. Ele decidiu trazer sua avó de volta à capital, fazendo uma grande celebração. Essa mulher conseguiu sobreviver a um marido horrível e a amante que a substituiu. Mas como diz o ditado, o inferno não conhece fúria de uma mulher desprezada. Nos próximos 300 anos, a cidade de São Petersburgo seria visitada por morte e destruição de forma repetida. E falando sobre desastres, São Petersburgo não é apenas conhecida por sua história, mas também por seu terreno pantanoso que é propenso a inundações. Em 1824, o rio Neva subiu 400 metros, causando centenas de mortes. Desde então, a cidade enfrentou 50 grandes enchentes. Sempre que as águas sobem ou uma guerra é declarada, os moradores ficam em alerta, preocupados que seja a vez em que a maldição finalmente se cumpra. E vale lembrar que a Imperatriz Catarina morreria em 10 meses e 10 dias após esses eventos. A coroa imperial passou por vários membros da família Romanov até chegar à filha de Pedro e Catarina, a Imperatriz Elizabeth. Ela governou por 21 anos, mas preferia ter amantes do que um marido. Elizabeth adotou seu sobrinho órfão Pedro e o nomeou herdeiro. Mas adivinha? Pedro III foi criado na Prússia e detestava o povo russo que um dia governaria. Ele era mentalmente instável e aterrorizava sua jovem esposa Catarina Grande. Pedro tinha o hábito de levar soldados de brinquedo para a cama e ficava furioso se ela interrompesse suas batalhas em miniatura. Em uma ocasião, a Catarina encontrou um rato morto pendurado em uma forca improvisada na cama. O Pedro explicou que o rato havia o traído e deveria ser punido por 3 dias. Ele também não conseguia consumar o casamento, o que, claro, foi considerado um problema de Catarina, homens sendo homens. Após 9 anos de casamento, Catarina Grande finalmente deu à luz a um herdeiro, Paulo. Mas há rumores de que ela teve um caso, provavelmente com Sergei Satkov, para engravidar. O bebê foi tirado dela por Pedro e sua tia Elizabeth. Depois Elizabeth morreu em 1762. Agora que Pedro estava no poder, ele decidiu humilhar publicamente a Catarina e enfurecer o povo. Ele devolveu terras pelas quais soldados russos haviam lutado ao seu ídolo
Frederico o Grande da Prússia e fez o exército russo usar uniformes prussianos. Isso foi a gota d'água para o exército e o povo, que decidiram apoiar Catarina para derrubar Pedro após 7 meses no trono. E adivinha? 8 dias depois, o Pedro morreu oficialmente devido a uma crise de hemorroidas. Mas é bem provável que ele tenha sido estrangulado. E se Paulo não fosse realmente filho de Pedro, então a linhagem dos Romanov teria terminado ali, com o nascimento de Paulo. Que reviravoltas, não? Catarina Grande era prussiana e, acredite ou não, não tinha um pingo de sangue russo. Mas pelo menos o seu nome, a dinastia Romanov, continuou após seus 34 anos de reinado próspero. Essa mulher foi incrível, conquistou portos, fundou cidades, abriu bancos, hospitais e até escola para as meninas. Eu vou falar sobre ela em outro vídeo. A única coisa que ela não conseguiu foi acabar com a servidão. Enquanto isso, a Rússia se modernizava, mas algumas superstições ainda persistiam. Em seu império havia um camponês chamado Vasily, que se tornou monge e adotou o nome de Abel. Esse eremita vagava pela floresta e afirmava ser atacado por uma multidão de demônios que queriam tentá-lo. Mas ele resistiu e, como prêmio, ele ganhou o dom da profecia. Abel escreveu um livro cheio de revelações, muitas delas sobre a família imperial. Abel compartilhou seu livro então com um superior de seu mosteiro que ficou tão indignado que pediu a prisão dele. Suas previsões chegaram até Catarina, que ficou alarmada. Aos 66 anos, a imperatriz ainda estava em boa forma e tinha um amante de 22 anos. Mas em 16 de novembro de 1796, seus servos a encontraram caída no chão, ao lado da escrivaninha ou, segundo alguns, ao lado do vaso sanitário após ter um derrame. Ela foi levada para a cama e morreu no dia seguinte. Seu filho Paulo assumiu o trono, mas mal conhecia a mãe e idolatrava Pedro III, o homem que achava ser seu pai. Em um ato bizarro, ele desenterrou o esqueleto do pai, coroou-o e colocou Catarina ao lado dele. Imagina só, ela foi forçada a passar a eternidade ao lado do marido terrível. E Paulo não foi exatamente um bom imperador, assim como Pedro não foi. Dizem que ele chamou Abel o monge da prisão e pediu que ele previsse seu próprio futuro. Abel, bem-humorado, respondeu: "Por que me pede para prever tristeza?" Pedro insistiu e Abel disse: "Seu reinado será breve, você terá uma morte amarga, sufocado em seu quarto por aqueles que você abriga." E adivinhe só, no sábado da paixão, 24 de março de 1801, um grupo de oficiais e nobres, bêbados e descontentes, invadiu o quarto de Paulo. Ele, talvez sabendo o que estava por vir, se escondeu atrás das cortinas. Os conspiradores tentaram forçá-lo a abdicar, mas ele resistiu. Resultado, foi atingido por uma espada, estrangulado e espancado até a morte. Seu filho de 23 anos, Alexandre, consentiu com o golpe, mas talvez não soubesse que os conspiradores planejavam matar o pai. Acabou perdoando os assassinos e a causa oficial da morte de Paulo foi anunciada como apoplexia. O monge Abel vagou pela Rússia nos 40 anos seguintes, ocasionalmente preso por vender suas profecias, principalmente para damas da sociedade, que queriam saber sobre os futuros noivos de suas filhas. Ele prometeu nunca mais prever o futuro dos Romanov, mas quando foi chamado pelo imperador Alexandre, ele alegou estar muito doente. Dizem que ele previu o incêndio de Moscou por Napoleão em 1812. Abel morreu com seus 80 anos no mosteiro Spasso Svingren em 1841, perdoem meu russo. Aí a gente chega no final da dinastia e não podemos esquecer da maldição do Rasputin. O povo russo os matará. As próximas gerações dos Romanov, que já não tinham mais sangue Romanov, continuaram então no poder. Alexandre II estava prestes a introduzir uma constituição quando, ironicamente, foi explodido pelas mesmas pessoas que queriam essa constituição. O trono passou para seu filho muito mais conservador, Alexandre III, que enfrentava constantes tentativas de assassinato, mas se recusava a mudar as coisas ou ajudar seu povo. Ele morreu de doença renal aos 42 anos e seu filho Nicolau II, o último dos Romanov, se tornou imperador em 1894. Ele se apaixonou pela princesa alemã Alix de Hesse, que mudou o nome para Alexandra Feodorovna e se casou com ela
em uma semana após o funeral do pai, o que muitos consideraram um mau presságio. A imperatriz veio até nós atrás de um caixão. Ela trará desgraça consigo. Durante as festividades de coroação do casal, foram distribuídas canecas comemorativas, comida e bebida ao público. Mas uma multidão enorme pisoteou o campo, resultando na morte de mais de 1000 pessoas. Nicolau e Alexandra queriam cancelar o baile da coroação naquela noite, mas foram aconselhados a não ofender os anfitriões. No dia seguinte, eles visitaram os feridos e pagaram pelos caixões. Mesmo assim, foram responsabilizados pela tragédia e rotulados como frios e distantes do povo. O casal imperial tinha 4 filhas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. Eles eram apaixonados pelas meninas, mas estavam preocupados com o futuro. O imperador Paulo havia feito uma lei esquisita que se tornava ilegal uma mulher herdar o trono. Isso complicava tudo, não é? Finalmente, Alexandra deu à luz a um menino, Alexei. Mas logo depois de nascer, os pais perceberam que tinha algo errado. Ele sangrava pelo umbigo, até pequenos machucados também não cicatrizavam. O diagnóstico, hemofilia, uma doença genética que impede o sangue de coagular. Imagine só, até um simples corte podia causar dores horríveis e ser fatal. Alexandra era neta da rainha Vitória, que passou esse gene complicado adiante. A família imperial tentou esconder a condição do pequeno Alexei, mas a angustiada Alexandra começou a procurar ajuda em religião e curandeiros. E aí quem entrou em cena? Grigori Rasputin, um homem santo da Sibéria, bem peculiar. Ele raramente tomava banho, falava de maneira bem estranha, transava com todo mundo e tinha várias seguidoras mulheres. Durante uma das férias da família Romanov, Alexei, com apenas 7 anos, tropeçou e caiu. Os médicos não conseguiram ajudar com os hematomas e a dor do menino e todos ficaram em pânico. Desesperada, Alexandra enviou um telegrama para Rasputin e ele respondeu de forma bem confiante. Deus viu suas lágrimas e ouviu suas orações. Não se aflija, o pequeno não morrerá. No dia seguinte, Alexei começou a melhorar e para a mãe isso foi um verdadeiro milagre. A influência então de Rasputin na família cresceu bastante. Em 1913, os Romanov comemoraram os 300 anos da sua dinastia com uma grande turnê pelo Império e uma enorme procissão em Moscou. Mas durante esse evento, as filmagens mostram Alexei claramente doente, sendo carregado por um marinheiro. Isso fez a poderosa dinastia Romanov parecer fraca e todo mundo começou a questionar o que podia estar acontecendo. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial estourou e Nicolau II decidiu assumir o comando do exército na frente alemã. Mas ele não era exatamente um líder forte e acabou enviando milhões para a morte. Enquanto isso, em São Petersburgo, Alexandra ficou no comando, mas estava completamente sob a influência de Rasputin. Ele começou a colocar seus aliados em cargos do governo e a espalhar sua influência por toda parte. Porém, a fama de Rasputin não era das melhores. Ele se tornou o bode expiatório dos problemas do Império. Com medo de ser derrubado, ele escreveu uma nota sinistra para Nicolau, que dizia: "Se os camponeses me matarem, você não tem nada a temer. Continue no trono e governe. Mas se seus parentes cometerem meu assassinato, então nenhum da sua família viverá mais de 2 anos. O povo russo os matará." Essa ameaça deixou todo mundo em alerta. O príncipe Félix, que era casado com uma das filhas do imperador, e seus amigos estavam cansados de Rasputin, o famoso monge que parecia ter poderes mágicos. Em uma noite, eles decidiram fazer uma festinha com ele. Mas em vez de apenas oferecer chá e bolos normais, eles prepararam uma armadilha. Tudo estava envenenado com cianeto. Rasputin, com seu apetite voraz, devorou tudo sem perceber nada de errado. Mas surpresa! Depois, Félix também ofereceu vinho envenenado. E lá foi o monge, tomando 3 copos e não sentindo nada. Agora, já cansados de esperar, um dos conspiradores decidiu que era hora de agir e atirou em Rasputin a queima-roupa. Ele desabou no chão, mas adivinha? Logo se levantou como se nada tivesse acontecido e começou a atacar os caras. Eles correram atrás dele até o jardim, onde atiraram mais 2 vezes. Finalmente jogaram seu corpo no rio. Enquanto isso, a Rússia estava em apuros na Primeira Guerra Mundial.
O povo estava passando fome e todo dia tinha greves e protestos. O imperador Nicolau II, pressionado por toda essa situação, teve que abdicar no dia 15 de março de 1917 e a família imperial acabou em prisão domiciliar no Palácio de Inverno. No entanto, em novembro, o líder dos bolcheviques, Lenin, estava pronto para a ação. Ele fez uma revolução e assumiu o controle do governo. E, é claro, ordenou que a família Romanov fosse enviada para a Sibéria, onde o frio era de congelar até os ossos. Alexei, o filho mais novo, piorou de saúde e nunca mais andou. As meninas então começaram a costurar joias em suas roupas para se protegerem, caso as coisas ficassem ainda mais complicadas. A família então depois foi transferida para Yekaterinburg, onde ficaram na casa de um comerciante chamado Ipatiev. Em 17 de junho de 1918, no meio da noite, a família Romanov foi acordada com a notícia de que havia um tumulto na cidade. Um guarda disse que eles deveriam descer para o porão por segurança. O carcereiro, que também era fotógrafo, arrumou todos como se fosse tirar uma foto de família. A imperatriz Alexandra Romanov ficou brava, dizendo que não havia cadeiras para ela e seu filho doente. Enquanto esperavam, Alexandra e as filhas, Olga, Tatiana, Anastácia e Maria, cochichavam em inglês sobre o que poderia acontecer. Quando os guardas voltaram, o carcereiro começou a ler a sentença de execução e, sem mais delongas, os guardas abriram fogo. Os Romanov mal tiveram tempo de se benzer antes de serem baleados. A primeira rajada pegou os pais e 2 atendentes. E as joias costuradas pelas meninas desviaram algumas balas. Mas, assim que a fumaça se dissipou, os guardas terminaram de matar o resto da família. Amuletos com a imagem do Rasputin, inclusive, foram encontrados ao redor de seus pescoços, como se ele ainda estivesse por perto. Os corpos foram destruídos com ácido sulfúrico e fogo e depois jogados em um poço. Olga tinha 22 anos, Tatiana 21, Maria 19, Anastácia 17 e Alexei 13 anos. Com esses assassinatos brutais, 2 maldições lendárias se tornaram realidade. Rasputin tinha previsto que a família Romanov seria morta pelo povo russo em 2 anos, se o matassem. E Marina Minitsky tinha uma maldição de 300 anos. A dinastia Romanov começou no mosteiro Ipatiev, onde Mikhail Romanov foi declarado czar em 1613. E terminou na casa Ipatiev, onde o imperador Nicolau II e sua família foram assassinados em 1918. Assim como a dinastia começou com a morte do czarevich Ivan, filho de Marina, terminou com a morte de Alexei, exatamente como foi previsto. E aí, que história, não? E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, comente suas opiniões e confira os outros vídeos de curiosidades históricas. Temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.